Olá pessoal, aqui é o professor Knesel, continuando nossos vídeos de informática básica. Nós hoje vamos falar sobre dispositivos de saída. Então vamos começar aqui pelo monitor, ou alguns chamam também de tela, né? Que é o dispositivo de saída mais utilizado quando a gente fala de computador e de smartphone também, né? Existem vários tipos de tecnologias, né, como LCD, depois tem LED, as telas LCD de matriz ativa, também chamadas de TFT, IPS e às vezes até combinações entre elas, né, como os TFT e os IPS retroiluminados por LED, tem o OLED, AMOLED e várias tecnologias. Uma característica bastante importante, né, nos monitores diz respeito à resolução, né, que refere-se ao número de pixels. O que são os pixels? São pequenos pontos, pela combinação de muitos deles são formadas as imagens. Nós temos algumas resoluções que são mais ou menos padrão no mercado, né, como por exemplo a resolução HD, né, que é de 1280 pontos na horizontal por 720 na vertical. Então geralmente isso aqui é chamado de apenas 720p, né? E a Full HD, que é 1920 pontos na horizontal e 1080 pontos na vertical. Então a maioria dos notebooks tem essa resolução aqui, que fica um pouquinho acima da resolução HD, né? E obviamente temos monitores especiais, né, como esse monitor aqui, que tem uma resolução de 2560 pontos na horizontal e 1080 na vertical. Então esse aqui é chamado de ultra wide, né? Porque ele é, além do widescreen, que tem o aspecto, né, que é o 16:9, que é a relação entre a medida horizontal e a vertical. Esse daqui ele é ultra wide porque vai além, né, daquele padrão de 16:9. E obviamente quanto maior esse número da resolução, melhor vai ser a qualidade da imagem. Nos smartphones, né, nós também temos essa propriedade chamada de resolução. Então eu coloquei de novo aqui HD e FHD, né, o Full HD. E para a gente ter uma base de comparação, eu coloquei aqui ao lado o Moto G9 Plus, né, que tem uma resolução de 2400 por 1080, né? Então ele também já entra na categoria aqui de um pouquinho mais largo do que o próprio widescreen padrão, que é aquele 16:9. Outra característica importante diz respeito à densidade dos pontos. Não apenas o número absoluto de pontos, como a gente vê aqui ou aqui, mas também quantos pontos por polegada tem, né? Quantos pontos por área nós temos. E, obviamente, né, quanto maior esse número aqui, melhor. Então, só para a gente ter uma ideia, o Moto X4, né, que é um aparelho que já tem aí pelo menos 2 anos de mercado, ele tem uma resolução ligeiramente menor, né, do que o Moto G9 Plus. Ele é um Full HD, como esse está aqui, só que a tela dele tem 5.2 polegadas, enquanto a tela do G9 Plus tem 6.8. Então a tela do G9 Plus ela é uma tela maior, né? Só que a densidade de pontos do Moto X4 ainda ganha, né? A gente tem uma pequena diferença aqui, ó, né, de 386 pontos por polegada, né? O DPI vem de dots per inch, né? Enquanto que no Moto X4 é de 424. Então significa que o tamanho de cada ponto, né, no Moto X4, nessa tela, ele é menor do que no Moto G9 Plus, né? O que dá uma sensação de maior qualidade na imagem também. Então o que são os pixels? Os pixels são os pontos que são utilizados para a formação de uma imagem, né? Aqui eu coloquei o desenho de uma grade, né, de uma grelha, como se cada pontinho desses aqui fosse um pixel, né? Então em cada pontinho desses aqui a gente vai ter um ou mais LEDs que vão formar as cores, né? Conforme as combinações de vermelho, verde e azul, a gente vai ter as diversas combinações de cores, desde o preto até o branco. Então nessa imagem aqui no canto, né, nós temos alguns arranjos dessas fontes de luz, né? Imagem é basicamente luz, né?
Então a gente tem aqui, por exemplo, um tipo de CRT, no caso para TV, aqui no monitor de PC, né, dos monitores de computador mais antigos, aqueles de tubo, né, e aqui alguns arranjos com LCD nesse formato aqui ou nesse daqui. Então, quanto menor o tamanho desses LEDzinhos, melhor a qualidade da imagem, né, porque aí os pontos vão ficar menos perceptíveis. E eu vou mostrar isso para vocês nessa sequência de imagens aqui. Eu desenhei essa elipse com uma resolução de 640 por 480 e aí eu fui diminuindo essa resolução. Então vejam que aqui, pela metade, nós já começamos a perceber o serrilhado da imagem. Vou diminuir mais uma vez, agora na resolução de 160 por 120, vejam que o serrilhado fica já bem nítido, né? E se eu reduzir mais uma vez, cada vez fica mais nítido esse serrilhado, né? Então se eu for fazer uma foto de uma pessoa com uma resolução dessa daqui, a foto vai ficar muito quadriculada, né? Então quanto maior a resolução e a densidade de pontos por polegada, também é um fator importante para a qualidade da imagem. Mesmo se eu pegar uma foto de 640 por 480 e imprimir num grande formato, né, a gente vai notar o serrilhado porque o tamanho do pixel ele fica maior. E aqui um comparativo das resoluções mais comuns aí para monitores e telas, né? Então nós temos uma bastante conhecida aqui que é a VGA, obviamente bem antiga, né? Hoje a gente não encontra mais nenhum monitor que oferece apenas essa resolução. O mínimo que a gente tem aí hoje no mercado é a resolução HD, né? Então vejam aqui a quantidade a mais de pontos que a gente tem. Outra coisa também com relação à proporção entre largura e altura, né? Na resolução VGA nós temos o padrão 4:3, enquanto que aqui a gente tem o padrão de 16:9, é a relação entre altura e largura da imagem. No Full HD, né, nós temos também, a gente nota aqui a diferença, né, uma quantidade de pixels bem maior, e no 4K então nem se fala, né? Nós temos aí muito mais resolução, temos aí quase o dobro de pontos na horizontal e também o dobro de pontos aqui na vertical. O padrão, né, mais moderno, digamos assim, de televisores hoje é esse de 4K. Se a gente, por exemplo, tiver uma televisão HD que seja de 60 polegadas, né, então o tamanho de cada ponto vai ficar muito grande. Não adianta hoje a gente ter uma tela muito grande, vamos supor aí 60 polegadas, com uma resolução HD. A imagem vai parecer quadriculada, né? Então o ideal é que quanto maior o tamanho da tela, maior seja também a resolução, para que a gente não note as imperfeições individualmente, cada um desses pixels. Isso é comum em projetores, né? Projetores geralmente não têm uma resolução muito boa. E quando a gente coloca eles para projetar uma imagem numa tela, né, de projeção ou mesmo na parede, se o projetor estiver muito afastado, o que ocasiona uma área maior, a gente vai notar, se a gente chegar perto, né, a gente vai notar sim os pixels, né? Então eles também têm essa característica de resolução. Os padrões mais antigos também tinham apenas entrada VGA e os mais novos também têm entrada HDMI. A maioria dos notebooks novos também já tem a saída HDMI, né? E uma outra característica importante, especialmente nos projetores, é essa aqui chamada de lumens. Isso diz respeito à potência luminosa, né? Então se a gente estiver num ambiente com muita luz natural e o nosso projetor for de baixa potência, a gente vai ter que apagar as luzes da sala para conseguir enxergar, né? Então quanto maior esse valor de lumens, a gente não vai precisar apagar as luzes, fechar cortinas, né? A imagem vai ficar melhor em locais com bastante luz. Agora indo, né, da parte apenas visual até para um pouquinho tátil, né, as impressoras permitem a visualização no papel do conteúdo da memória, né? Então a gente falou dos dispositivos de saída, eles extraem as informações da memória RAM e permite que a gente tome conhecimento
do conteúdo da memória RAM, já que a gente não tem capacidade de perceber o que está armazenado lá na memória RAM, né? Então aqui a gente tem a visualização disso no papel. As tecnologias mais usadas são a jato de tinta, né? Normalmente elas são coloridas, e as laser, que tem colorida também, mas normalmente são preto e branco, né? Porque o custo dela também é um pouquinho maior. A resolução também é uma característica importante. No caso de escritórios ou lugares que a gente precisa de um volume maior de impressão, a gente tem que considerar também a velocidade de impressão. Para uso caseiro, né, a gente pode não aí ter muita pressa e pode se contentar com uma impressora que seja um pouco mais lenta. Mas no caso de uma empresa que tem um volume grande de impressão, essa velocidade ela faz uma boa diferença. E também temos que considerar, quando for comprar uma impressora, a conectividade, né? Se ela é apenas USB ou se ela também tem a conectividade Wi-Fi, que permite que a gente possa, por exemplo, imprimir um documento ou uma imagem diretamente do smartphone para a impressora. Outra forma de a gente tomar conhecimento do conteúdo da memória RAM é pela forma sonora, né? Então a gente tem aqui alguns dispositivos de saída de áudio, como caixinhas de som. Esse tipo de caixinhas de som aqui era bastante comum aí há uns 20 anos atrás, mais ou menos, né? Hoje a gente tem já caixinhas bem mais modernas, com surround, com subwoofer e tudo mais, né? Tem os headphones, também chamados de over-ear, né? Usa para escutar música, para jogar, para assistir um vídeo. E também os earbuds, né? Ou fone de ouvido interno, alguns chamam de in-ear, né? São dispositivos parecidos com esses aqui. Alguns deles a gente também tem a modalidade sem fio, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Nas famosas caixinhas Bluetooth ou até mesmo fones de ouvido que são Bluetooth, né? Então esses dispositivos eles são dotados, além, né, da própria conversão dos bits em um sinal sonoro, a gente tem embutido nele também um dispositivo de comunicação, geralmente por Bluetooth, né, para não ficar aí amarrado ao fio. Então integra essas duas tecnologias. E seria isso, né, sobre os dispositivos de saída. Então, né, resumindo aqui no final agora do vídeo, pelos dispositivos de saída nós tomamos conhecimento do conteúdo da memória, principalmente usando os sentidos da visão e da audição. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, não esqueçam de dar o seu like, se inscrevam no canal. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.